E eu quero te convidar, eu não sei como está o teu coração nessa noite. Talvez você esteja um tanto apreensivo, apavorado com toda essa situação de pandemia que nós temos vivido. Nós temos realmente vivido dias maus, mas o Senhor nos diz que nós estamos firmados na rocha eterna. E a nossa rocha é Jesus, e nós precisamos confiar nele em todo o tempo. Eu quero te convidar nessa noite a olhar para o alto, a olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, a olhar para aquele que nos diz que nós devemos andar por fé e não pelo aquilo que nós vemos. Em 2 Coríntios 4:18 diz assim: fixamos então os nossos olhos não naquilo que se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia! É nisso que nós temos que firmar a nossa fé, a nossa esperança. É crer nesse Deus que está olhando para nós em todo momento, que guarda as nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz lá no Salmo 121 que Ele é aquele que nos guarda em todo tempo. Ele não dorme, Ele não cochila, Ele está olhando para o seu povo em todo tempo. E nós, como povo de Deus, precisamos mesmo nos levantar com toda a fé. Precisamos mesmo, assim como eu estava hoje de manhã ouvindo e refletindo o estudo que o pastor transmitiu, né? Que ele falava que nós temos que ter o cheiro de vida, temos que espalhar cheiro de vida. É tanto cheiro de morte nesses dias, nós temos visto tanto cheiro de morte, mas nós precisamos levantar com cheiro de vida, exalando o cheiro de Cristo, cheiro de vida, cheiro que traz esperança de salvação, boas novas de salvação, expectativa de vitória, de glória, de vida na presença dEle, amém? E somos a carta de Cristo. Como é lindo, né? Hoje de manhã, pensando nisso, que nós somos o cheiro de vida e somos a carta de Cristo. Nós precisamos expressar esse amor em todo tempo. Então eu te convido a olhar para o alto. O nosso socorro vem de Deus, o Deus da nossa salvação, o nosso lugar seguro, o nosso refrigério em todo tempo. Não importam as circunstâncias, não importam aquilo que estão falando. O que importa é que Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que cuida das nossas vidas, aquele que nos guarda, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. Oh Deus, nós te adoramos nessa noite, Deus amado. Vem o temporal, vem o dia mal, mas Deus me faz assim. Pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode ver. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mal, mas Deus me faz assim. É sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Creia nisso em todo tempo. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode ver. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono
lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Você pode aplaudir ao Rei da terra, dono do céu, dono das nossas vidas, amado das nossas almas. E nós possamos fixar os nossos olhares a Ele, tão somente nele, e que as circunstâncias não possam jamais nos distanciar do nosso foco, que é Jesus em todo tempo, amém? E a palavra do Senhor nos diz lá em Filipenses 3:20, que a nossa pátria está nos céus, de onde nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aquele que transformará o nosso corpo em glória, aleluia. Como é bom saber disso, que nós estamos aqui apenas como peregrinos de passagem, mas a nossa morada eterna é os céus, é com o Senhor, aleluia. E enquanto nós estamos aqui, nós queremos adorá-lo, nós queremos prestar nosso louvor. Que você nessa hora feche os teus olhos, comece a declarar palavras que o engrandeçam, que glorifiquem ao Senhor Jesus, esse Deus maravilhoso, esse Deus que nós podemos sentir, nos relacionar com Ele, falar as nossas angústias, os nossos medos, tudo na presença dEle. Que você possa mesmo declarar que Ele é a tua luz, a tua salvação, que Ele é o Deus em que você confia todos os dias da sua vida, da nossa vida. Oh Deus, te adoramos, Pai. Recebe o louvor do teu povo nessa noite, onde quer que estejam, Deus. Os teus filhos nessa hora conectados, Deus. Que possam te adorar com todo ser. Declarar que nós precisamos de mais do Senhor em todo o tempo das nossas vidas. Oh, Jesus. Vamos declarar. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Ele virá buscar a sua igreja, e o dia que Ele vier, toda lágrima Ele enxugará dos nossos olhos. Viveremos eternamente na presença dEle. Oh, Jesus, nós ansiamos esse dia. Que o Senhor venha reinar nos nossos corações, nas nossas vidas, nas nossas famílias, Deus. Tu és
Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom nos reunirmos mais uma vez com a graça do nosso Senhor Deus, para meditarmos na sua santa vontade, na sua santa escritura. E hoje nós vamos continuar meditando na palavra do Senhor sobre o tema Como o temos cansado. Para tanto, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 2, os versículos 17 até o 5º versículo do capítulo 3. Malaquias, capítulo 2, 17 ao 3, versículo 5. Você pode acompanhar conosco na sua Bíblia ou através do texto que está na sua tela. Diz assim a palavra de Deus: Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado? Vocês ainda perguntam. Quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles, e também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês, trazendo juízo. Sem demora, vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos, e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, obrigado pela Tua palavra, que nos ensina tantas coisas preciosas, que nos mostra a Tua vontade, que corrige o nosso caminhar. E o Senhor nos faz isso em amor, porque o Senhor nos ama e quer o melhor para nós. Portanto, nesse momento, queremos o melhor do Senhor também para as nossas vidas. Que o nosso coração esteja disposto a receber a Tua palavra, que os nossos ouvidos estejam atentos, que a nossa mente esteja cativa a Ti nesse instante, para que possamos compreender a Tua mensagem e recebê-la em amor, e que Teu Espírito Santo nos capacite poderosamente para viver segundo os Seus preceitos. Esse é o nosso desejo, a nossa oração e a nossa súplica a Ti, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém.
Queridos, nós estamos continuando hoje uma série de mensagens do profeta Malaquias, onde ele faz denúncias contra o pecado de seu povo, onde ele está denunciando a frieza do povo de Israel, do povo de Judá, a frieza espiritual, mesmo no momento onde eles deveriam estar gratos ao Senhor, realmente celebrar ao Senhor, porque embora eles ainda não tivessem total liberdade, mas eles estavam tendo paz, estavam podendo prosperar, seguir as suas vidas com relativa normalidade. Então era um momento para eles serem gratos ao Senhor por ter voltado do cativeiro, mas nós não vemos isto acontecendo. Nós vemos um povo desanimado, um povo que estava sendo até mesmo cínico, e nesse tempo, nessa situação, é neste contexto que o profeta Malaquias se levanta para denunciar o pecado do povo. O profeta, ele tem esse papel de sempre levar o povo a uma reflexão, a analisar a sua vida e voltar para a vontade de Deus, para o caminho que o Senhor tem trilhado para o seu povo. E é interessante que o profeta sempre age dessa forma. Deus, ele faz uma afirmação, o povo faz uma pergunta bastante cínica e Deus dá uma resposta bem assertiva, bastante precisa sobre o erro do povo, né? E hoje a pergunta do povo para Deus é: como o temos cansado? O povo pergunta para Deus: como nós temos te cansado? Porque o Senhor diz que está cansado de nós. E nós sempre buscamos trazer uma reflexão para os nossos dias. Não se prenda à história do passado, mas procure em sua vida alguma atitude que possa estar em desagrado à vontade do Senhor, que você possa analisar esse texto, trazer entendimento para a sua própria vida e se perguntar: Senhor, será que eu tenho te cansado com alguma atitude errada na minha vida? Mas como então o povo estava cansando o Senhor? Em primeiro lugar, nós vemos que o povo cansava a Deus duvidando da justiça de Deus. Como o povo estava cansando o Senhor? Quando eles estavam duvidando da justiça de Deus. É interessante que em Malaquias, capítulo 1, no versículo 13, nós vemos que o povo estava dizendo que estava cansado de cultuar a Deus. Para eles o culto estava se tornando algo monótono, sem vida, sem sentido, porque era fruto de uma mera religiosidade. O povo não estava amando a Deus. Enquanto Deus amava e cuidava do seu povo, o povo de Deus estava sendo completamente religioso, fazendo algo mecânico, sem vida. Por isso que estava sendo monótono e cansativo. Mas no texto que nós vimos no início, algo surpreendente acontece. Se num primeiro instante, Malaquias capítulo 1, o povo estava se cansando de cultuar a Deus, aqui Deus mostra que ele estava cansado deles, que eles o estavam cansando, que o povo é quem estava cansando a Deus, né? E o povo pergunta de uma forma bastante cínica: mas como assim, Deus? Como nós podemos te cansar? Queridos, nós sabemos que aqui não se trata de uma canseira física, né? Porque a palavra nos mostra que Deus não se cansa, né? Que Deus, ele não precisa descansar porque ele não é um ser humano. Mas aqui é uma forma de Deus dizer que ele não suportava mais a atitude do povo, aquela falsa religiosidade. Então é nesse sentido que Deus diz que estava se cansando de seu povo, estava farto daquela atitude, daquela falta de temor, daquela falta de amor e de todas as outras coisas que nós já vimos nos estudos anteriores. Então Deus nos mostra que ele estava farto de seu povo, e farto especialmente de ser acusado de estar sendo um Deus injusto. O povo estava acusando injustamente a Deus de ser um Deus injusto, e isso era algo terrível. Era isso que o povo estava acusando Deus, né? De que Deus estava sendo injusto. Em Malaquias, no capítulo 2, versículo 17, nós vemos o seguinte: vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado? Vocês ainda perguntam, quando dizem: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e ele se agrada deles. E também quando perguntam: onde está o Deus da justiça? Queridos, o que nós vemos aqui então é que o povo estava achando que Deus era injusto, que Deus estava tratando da mesma forma o bom e o mal, quando nós vemos pela palavra do Senhor que isso é um absurdo. Deus não trata da mesma forma. Aliás, nós vemos sempre, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, o Senhor falando que ele vai separar o joio e o trigo,
que o Senhor, ele retribui o bom segundo a sua boa conduta, mas também retribui o mal segundo a sua má conduta, né? Que o Senhor, ele vai castigar os ímpios, mas vai coroar os puros, aqueles que obedecem à sua vontade, aqueles que são bons. E é terrível, então, ver essa acusação do povo contra Deus, dizendo que Deus estava tratando o justo e o injusto da mesma forma, que Deus estava tratando o crente e o descrente da mesma forma, que Deus estava tratando o ímpio e o piedoso da mesma forma, quando isso não é verdade. Mas o povo agia como se Deus estava agindo de forma injusta, porque aos olhos do povo daquela época, Deus parecia estar sendo injusto, Deus parecia estar tratando a todos da mesma forma. Mas por que isso? Por que o povo tinha essa impressão? Queridos, nós temos que lembrar que o tempo em que Israel estava passando, que o povo de Deus estava passando naquele momento, era ainda o tempo do domínio persa. Eles já tinham retornado da Babilônia, né? Que agora já não era mais o governo babilônico, mas era o governo persa. Então eles já tinham retornado, mas eles ainda estavam debaixo do jugo persa. E a esperança deles era que se levantasse o Messias, no molde de Davi, um grande rei, que julgaria aquela nação persa, né, que destruiria o povo persa, a nação persa, porque estava subjugando o povo de Deus. E de fato, anos mais tarde, isso aconteceu. Mas naquele momento ainda não. Então o povo estava cobrando Deus, quando que o Senhor vai destruir os nossos inimigos? Até quando o Senhor vai ser tolerante com este povo? Então, para a nação de Israel, Deus estava tratando o seu povo e os seus opressores da mesma forma, como se Deus estivesse passando a mão na cabeça do povo persa, um povo que era pagão, um povo que era ímpio, e um povo que estava oprimindo a nação de Israel, o povo escolhido de Deus. Então, aos olhos deles, as nações vizinhas, e especialmente o povo persa, estava prosperando. E como se Deus estivesse fazendo vista grossa para aquela nação, para os pecados da Pérsia, né, para os pecados dos governantes persas. Queridos, esse tipo de sentimento é perigoso, esse tipo de atitude é injusta e perigosa. E nós vemos que diversas pessoas passaram por experimentaram esse tipo de sentimento, né, de confusão mental e espiritual. Até o próprio salmista. Olha só o que o salmista nos diz em Salmos 73, versículos 2 e 3. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Olha só, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. De fato, querido, muitas vezes parece que os ímpios prosperam, e por um certo tempo Deus até permite isso acontecer. Por um momento parece que nada está havendo contra eles, parece que Deus não está se levantando, que Deus não está julgando, e nós podemos incorrer no erro de achar que Deus é injusto por causa disso, de achar que Deus está fazendo vistas grossas, e que Deus não está cuidando dessa situação, que Deus não está mais no controle de tudo. O salmista passou por este engano e confessou o seu erro, e nós também não estamos isentos disso. Quantas vezes você já sentiu isso? Parece que o mal continua prosperando, especialmente no nosso país, onde nós vemos tanta corrupção, tanta injustiça, e muitas vezes nós podemos nos sentir dessa forma, achar que Deus é injusto e cometer o mesmo pecado de Israel, julgar Deus, dizendo que Deus está tratando todos da mesma forma, o bom e o mal. De fato, querido, nós precisamos entender que Deus é longânimo, que Deus, ele tem o tempo da paciência e da tolerância, mas tem um propósito disso, que Deus, ele quer que o mal se converta. Ele dá um tempo ali para que aquele que está no seu mau caminho possa se arrepender. Mas não se engane, não pense que com isso, que a longanimidade de Deus é o mesmo que complacência. Não pense que Deus está fazendo vistas grossas. Não caia no erro de começar agora a querer ter a mesma atitude do ímpio, porque achar que Deus não vai julgar, que nada vai acontecer. Não tenha inveja do arrogante, como o salmista nos confessa. Não pense você que Deus não retribuirá o mal dos ímpios, porque isso é um erro grave.
Muitas pessoas acham isso. Que não há Deus, que Deus não vai julgar, que Deus não está vendo nada, que Deus não está preocupado, que todo dia é a mesma coisa, que parece que o bom está sendo oprimido, está sendo castigado. Aquele que faz o que é certo é castigado por fazer o que é certo, mas o ímpio, o mau, o injusto, o corrupto parece que está sendo premiado. E no nosso país parece que isso é ainda mais pungente, né? Parece que ainda é mais forte ainda, mais visível isso. Mas não se engane, querido. Não confunda a paciência de Deus com qualquer outra coisa. Não pense que porque Deus está sendo longânimo e dando a oportunidade do mal se arrepender, que Ele nunca virá com juízo. E a paciência de Deus também tem limites, né? Olha só o que Isaías capítulo 5, versículo 20 nos diz: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai de quem faz isso, de quem tenta perverter a justiça. Ai de quem tenta transformar o mal em bom e o bom em mal. Nós temos visto muito isso em nossa nação, queridos. E pode ter certeza que Deus virá com juízo, e aquele que comete tal falha e não se arrepender será eliminado, será julgado, será sentenciado. Deus, Ele é paciente, mas há um momento que Deus fala: basta, chega. E é isso que Deus estava dizendo. Deus estava se cansando dessa falsa acusação, porque o povo não estava vendo a paciência de Deus e não conseguia compreender que o tempo do julgamento de Deus estava se aproximando rapidamente. Então, se você está em maus caminhos, querido, se você tem feito coisas erradas, arrependa-se, mude a sua atitude, porque ai daquele que acha que Deus não está olhando, que Deus não está vendo. Tem uma musiquinha infantil que eu cantava muito quando era criança na igreja, que diz: cuidado o olhinho que olha, cuidado o boquinho que fala, cuidado mãozinha que pega, porque o Salvador dos céus está olhando para você. Não duvide disso por um segundo sequer, querido ou querida, porque Deus está olhando para nós. Isso não é para termos medo, é para termos temor, porque o mesmo Deus que julga é o Deus que retribui também, que abençoa. O Deus que julga os maus atos é o Deus que também retribui as coisas boas. Então isso é uma via, né? É um caminho de duas vias, melhor dizendo. Assim, nós temos que ter isso em mente, que Deus não é injusto, Deus é longânimo, mas sim, Ele julga. E qualquer coincidência, então, com os nossos dias, com o que nós vimos no texto, não é mera coincidência, né? Nós vemos a repetição deste mesmo erro. Homens e mulheres poderosos, ricos, pessoas influentes, que acham que estão bem, que nem o mal vai acontecer a eles. Querido, não se engane, Deus é justo, e o dia do juízo será sumário, e não vai ter como negociar com Deus, porque Deus não se compra. A justiça de Deus, ela é perfeita. A justiça humana, ela é tendenciosa, ela é parcial, mas a de Deus não. É interessante que a palavra diz que a justiça humana é como trapos de imundícia, mas a justiça de Deus não. A justiça de Deus, ela é perfeita. Então não se engane. Em segundo lugar, nós vemos um chamado de Deus ao arrependimento. Arrependam-se. Arrependa-se, povo de Deus. Arrependa-se, você que me ouve nesse instante. Arrependa-se do seu mau procedimento, porque a resposta de Deus é bem clara. Malaquias, capítulo 3, versículo 1, nos diz o seguinte: e então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. Queridos, Deus mostra que a justiça de Deus viria no tempo certo, que aquilo que o povo estava acusando Deus de ser injusto era uma mentira, e de dizer que Deus estava demorando também era outra mentira. Deus estava dando o tempo certo, mas aqui nós vemos o profeta dizendo que aquilo que o povo tanto queria, que era justiça, aconteceria, que Deus viria para julgar, né? E Deus viria com um grande julgamento para trazer a justiça, não só a justiça que eles queriam, mas a justiça realmente justa, a justiça de Deus, porque a justiça dos homens, ela é parcial, ela é imperfeita, ela é incompleta, mas a de Deus não.
A de Deus é santa, é sagrada, é perfeita. Deus não tem parcimônia, Deus não tem partido. Deus, Ele é justo em todas as suas atitudes. E é interessante que diz que Ele viria como fogo do ourives, como sabão do lavandeiro e como um refinador e purificador de prata. Se você já viu como se dá o processo de purificação do ouro, né? Precisa o ouro passar por um grande calor, um fogo, para ser purificado, ser tirada a escória, aqueles metais que não são ouro, que não são preciosos, e toda a sujeira. E assim também o sabão do lavandeiro, né? Se você já teve a oportunidade de levar a sua roupa numa lavanderia, é outra coisa. Tua roupa volta, parece que perfeita, limpinha, parece nova. Materiais de excelente qualidade para limpar, para deixar tudo como deveria estar, como novinho de novo, né? E é isso que Deus está dizendo. Deus virá para purificar o seu povo, para purificar a nação de Israel. Entretanto, querido, é interessante aqui que nós vemos que a nação de Israel estava cometendo um grave engano. Eles achavam que Deus viria para julgar os outros. Por isso eles diziam: cadê o Deus da justiça? Até quando, Deus? Quando o Senhor virá? Quando o Senhor virá para julgar? Eles achavam que Deus viria para julgar as outras nações somente. E nós muitas vezes cometemos esse erro. Queremos fogo do céu sobre os outros. Quando se trata de julgar os outros, nós queremos que Deus venha com fogo, com fúria, com poder. Porque nós muitas vezes nos julgamos justos demais. Nós achamos que somos perfeitos, que somos santos, né? E eu quero dizer santo não no sentido bíblico, mas no sentido usual, de pessoas que não têm pecados, né? Nós achamos que estamos acima de tudo, de todos, de qualquer suspeita. E aí nos colocamos quase que como juízes. E aí pedimos fogo do céu sobre os outros. Mas sabe o que Deus está dizendo? Que o fogo viria sobre a nação de Deus, sobre o povo de Deus, sobre nós. Era isso que estava acontecendo e que o povo não estava percebendo. O texto mostra que Deus iria julgar o seu povo dos seus pecados, não somente as outras nações como eles queriam. Não viria apenas para destruir os persas, mas viria para destruir todo aquele que era ímpio, que era opressor, que era feiticeiro, que era adúltero, porque este era o pecado do povo. Olha só o que Malaquias 3, versículo 5 nos diz: eu virei a vocês, trazendo juízo. Sem demora vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores e seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só quantos pecados o povo de Deus estava cometendo. Deus não estava dizendo das nações pagãs naquele momento, mas estava dizendo do seu próprio povo, que Deus julgaria o adúltero, o feiticeiro, o explorador, aquele que não respeitava a Deus e não respeitava o estrangeiro e a viúva, pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade. Cuidado, querido, cuidado, querida, você que está pedindo fogo do céu sobre os pecadores, porque esse fogo pode cair sobre sua cabeça. É muito fácil olharmos para os pecados visíveis. Adultério não é tão difícil de julgar. Pecados sexuais são muito visíveis. Pecados de desonestidade nem se fala. Mas e os pecados ocultos que nós podemos estar guardando em nossos corações e nossas vidas? O pecado da fofoca, maledicência. Cuidado, querido, pode vir fogo do céu sobre sua língua. Deus, Ele julga todos. Cuidado, você que é invejoso e não tem se colocado diante do Senhor, você que é arrogante, você que é ciumento, e aquele ciúme exagerado, né? Você que está nos caminhos que não são do Senhor, guardando coisas que não são tão visíveis, mas que ainda são pecados, como a cobiça, né? Como a inveja e tantos outros, coisas que não são tão estampáveis, não estão tão na cara, mas que estão dentro do coração. E são pecados, e Deus virá para julgar. Deus julga todos, inclusive os seus próprios filhos, sim. Nós também somos corrigidos por Deus. Aqueles que estão no caminho do Senhor são corrigidos, são julgados para serem purificados. E aqueles que rejeitam o Senhor serão julgados para a destruição eterna. Porque esse é o destino daqueles que rejeitam a Deus. Então, querido, se apegue em Deus, mas esteja atento, olhe para si mesmo. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, Paulo fala sobre o momento da Santa Ceia, a mesa do Senhor,
que é importante nós nos analisarmos e percebermos se estamos em comunhão com Deus. E se estivermos errados, Jesus diz que se estivermos em pecado, antes de oferecermos nossa oferta, que a gente precisa ir lá se reconciliar com o irmão, se estivermos em ofensa contra algum irmão. Então, antes de pedir fogo do céu sobre os outros, pergunte se há em si mesmo algum erro. Faça como o salmista: Senhor, sonda o meu caminhar, sonda os meus caminhos, e vê se há em mim algum caminho mau, se há em mim alguma coisa errada. Nós precisamos fazer isso, queridos. Nós precisamos analisar a nossa própria conduta. Infelizmente, nós vemos que a nação de Israel estava tão cega que não conseguia ver os seus próprios pecados. Aquele povo não via que eram eles que precisavam ser julgados e purificados. Não era só os outros povos, mas eles estavam tendo condutas abomináveis, estavam sendo desrespeitosos com Deus, estavam sendo injustos em seu procedimento e seriam julgados. Por isso, foi preciso Deus enviar um mensageiro, o seu mensageiro até nós. E quem é o mensageiro de Deus? Cristo Jesus. Jesus veio como seu mensageiro, aliás, veio como mensageiro de Deus para julgar, para trazer julgamento. E virá outra vez. Naquela cruz, nossos pecados foram julgados. Aqueles que se arrependeram tiveram seus pecados julgados, sentenciados e perdoados. Mas aqueles que ainda não se arrependeram, continuam ainda debaixo da ira de Deus. Então arrependa-se enquanto ainda é tempo. Não confunda a longanimidade de Deus com complacência. Não confunda a paciência de Deus com falta de atitude. Deus, ele é tolerante até um certo ponto. Deus, ele é paciente até um certo ponto. Mas chega a hora que ele executa juízo, que ele manda o seu mensageiro. E por isso nós precisamos estar atentos à palavra de Cristo Jesus em Mateus, capítulo 3, versículo 2, que diz: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Queridos, arrependam-se, porque o reino de Deus já está em nosso meio. Se naqueles dias estaria próximo, hoje já está em nosso meio. Jesus está em nosso meio, e Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o mensageiro de Deus, que veio para trazer a mensagem de arrependimento e purificar todo aquele que se arrepender. Eu quero concluir essa palavra com a seguinte pergunta: e quanto a nós? Como tem sido o nosso procedimento? Será que não estamos pedindo o fogo de Deus sobre o injusto e não percebendo que nós estamos sendo injustos também? Será que isso não acontece conosco? Será que você nunca cometeu esse erro? Querido, infelizmente eu já cometi, e peço a Deus que me dê graça para não continuar cometendo, né? E se chegar a cometer, que Deus me traga o entendimento para que haja em minha vida arrependimento. Mas quantas vezes agimos assim, pedindo fogo do céu sobre os outros? Os discípulos fizeram isso, e não percebemos que o fogo do céu virá sobre todos, e ai daquele que estiver em falta. Será que nós estamos pedindo que Deus purifique os outros e nós mesmos andamos sujos pelo pecado? Será que não há atitude em nossa vida que precisa ser corrigida? Coisas em nosso caminhar que precisam ser corrigidas? A mensagem de Deus para nós continua sendo a mesma. A mesma mensagem da época de Malaquias é a mesma para nós. Arrependam-se de seus pecados, porque Jesus virá novamente para julgar a todos. No momento, Jesus é advogado, mas no dia do juízo final, ele será juiz, justo juiz. E aí ele julgará a todos, bons e maus, os bons para a salvação, os maus para a perdição eterna. De que lado você estará nesse dia do julgamento, hein? A aparente tolerância de Deus, na verdade, trata-se de paciência e uma chance para mudarmos o nosso caminho. Então não confunda a tolerância de Deus com a falta de atitude. Não se engane. Eu sei que pode parecer que Cristo está demorando para voltar, mas querido, não se engane. Deus está sendo tolerante, paciente, na esperança de que aqueles que estão nos caminhos errados se arrependam. Mas chegará o dia em que a trombeta soará e Cristo virá, e nesse dia virá como um justo juiz. E aí, queridos, não terá mais outra chance. Não teremos escapatória. Aí estará sentenciado o justo para o justo, para a justa recompensa eterna, né? Mas o ímpio para a justa danação, para o inferno, para a perdição eterna, né? Então,
Olha só que Malaquias nos mostra: quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Essa é a pergunta de Deus para nós. Quem que ficará? Quem que permanecerá íntegro? Quem que será poupado no dia do juízo? Olha o que Salmos 24:4 nos diz: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Este é o que permanecerá na congregação dos justos, como diz a palavra. Aquele que tem as mãos puras e o coração puro também, as mãos limpas e o coração puro, melhor dizendo. Que você tenha as suas mãos limpas, querido. Não se engane, não se contamine, mas purifique-se de todo pecado. Coloque-se diante do Senhor. Eu quero te convidar a orar nesse instante. Pai querido, Pai de amor, tenha misericórdia de nós. Muitas vezes achamos que somos juízes e pedimos fogo dos céus, mas esquecemos que este fogo também cai sobre nós. Pai, que para aquele que crê em Ti, o fogo não nos traz pavor, porque Ele purifica, nos limpa. Nesse sentido, nos purifique sim, Pai. E se há em nós algum caminho mau, que o Senhor nos mostre, para que possamos corrigir o nosso procedimento e possamos caminhar em caminhos justos, em atitudes de justiça. Mas, Pai, o fogo do céu é terrível para aqueles que Te rejeitam, para aqueles que não querem ser limpos, para aqueles que querem continuar nos pecados. Que nós não sejamos ímpios, que não hajamos dessa forma, mas que possamos agir sempre com o temor que o Senhor merece, com o respeito que lhe é devido e com o amor que o Senhor é digno de receber de nós. Pai querido, tenha misericórdia de nós porque somos pecadores e que nós possamos proclamar a Tua palavra àqueles que ainda não compreenderam essa verdade, na expectativa de que se arrependam e que provem o Seu perdão. Assim nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Querido, querida, que você possa caminhar em caminhos de justiça, que você possa caminhar debaixo da vontade de Deus e que você não precise ter medo da justiça de Deus. Para quem caminha segundo a vontade de Deus, a justiça de Deus não traz medo, nos traz tranquilidade, porque o Senhor nos retribuirá. Mas se temos andado de forma errada, aí sim, a justiça de Deus é apavorante, porque ela é perfeita. Que você possa caminhar sempre junto ao Senhor, em todos os dias da sua vida, amém? Estenda as suas mãos e receba a bênção. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre ti, te guardando de todo mal, não apenas hoje, mas todos os dias, até que Ele volte para buscar aqueles que são seus. Fique na paz e que Deus te abençoe no nome de Jesus.